Quantas vezes você já ouviu a frase tal coisa é inadaptável? Ah, porque esse jogo é inadaptável, porque esse anime, esse quadrinho é inadaptável, porque esse livro é inadaptável. Eu já ouvi várias vezes e muitas vezes atrelado a obras que estão sendo adaptadas e, ok, estão sendo muito mal adaptadas realmente, mas em outros casos, com obras que estão sendo bem adaptadas, que estão resultando em bons filmes. E a última vez que eu vi isso foi antes da sessão de O Filho de Mil Homens, onde o diretor Daniel Rezende e o Walter Ugumãe, o autor do livro que deu origem ao filme, falaram a respeito e eles colocaram essa questão, né, de que, nossa, esse seria um livro inadaptável, mas que no caso do Daniel Rezende ele conseguiu fazer uma boa adaptação. Isso nas palavras ali do Walter Ugumãe, que elogiou bastante, né, ficou emocionado ali com a adaptação do livro dele. E eu vou assinar embaixo, porque depois que eu assisti o filme, eu falei, cara, é realmente uma ótima adaptação. É um filmaço muito interessante e que traz ali, né, nomes muito bons, como o próprio Daniel Rezende, que de cara, né, já de bate pronto, eu fiquei interessado muito pelo filme por saber que teria a direção dele. Pra quem não sabe, o Daniel Rezende, ele é o diretor de Bingo, do Rei das Manhãs, que é um filme que eu amo, é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi. Mas ele também é o responsável pela direção de Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições. Duas, olha só, adaptações de quadrinhos da Maurício de Souza Produções, né, que são lindos, são maravilhosos, e que receberam ali versões cinematográficas que eu também amo de paixão, sou super apaixonado por esses filmes do Daniel Rezende. Então é um cara que eu já gosto bastante, ele também atuou ali como montador, né, de filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite, então são dois filmes queridinhos dos brasileiros que tem a mão do Daniel Rezende. É um cara que ele vem se destacando, é um cara que ele tem um nome muito forte dentro do nosso audiovisual, que eu já tô acompanhando há um tempo e que eu gosto bastante. Então é o cara que, pô, vai ter um novo filme do Daniel Rezende. Eu quero ver. Mesmo que eu não acabe não curtindo tanto, mas é um cara que ele já ali conquistou essa confiança de eu querer assistir. E quando eu vi ali O Filho de Mil Homens, li a história, vi que tinha Rodrigo Santoro como grande protagonista, eu falei, não, eu vou querer assistir esse filme com certeza, estava super ansioso. E eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito feliz de não sair decepcionado. Pelo contrário, eu saí realmente impressionado com a beleza desse filme. Ele é o tipo de filme que ele cativa muito pelo belo, né? Pela questão da poesia, de como ele é um filme muito poético. É aquela obra que ela tem um equilíbrio muito legal entre a crueza da realidade, né? Uma coisa assim meio crua mesmo, assim, meio de a gente reconhecer a nossa realidade e preconceitos e conflitos e dramas, mas ao mesmo tempo tudo ali meio que dentro de uma coisa bem pontuada com esse realismo fantástico e poético que vem da literatura e é super bem carregado para as telas do cinema pelo trabalho de direção do Daniel Rezende, que também atua como o roteirista do filme, né? Ele que adapta o livro do Walter Ugumãe. Que é um texto que, logo de cara, ele é um texto, ao meu ver, que ele soa muito poético, ele soa muito, assim, bonito. Aquela sinopse que eu li e falei, cara, que ideia sensível, tocante, que pode gerar, né? Eu não tinha lido o livro, eu tô curioso pela leitura desse livro, que eu ainda não li. Mas, assim, é a história de um cara chamado Crisóstomo, que é um pescador, que ele tem muita vontade de ser pai, né? Esse é o interpretado ali pelo Rodrigo Santoro, ele tem essa vontade de ser pai, ele tem esse vazio na vida dele, até que um dia ele acaba encontrando um garoto, né? Um garoto levado até ele, que é um filho sem pai encontrando um pai sem filho. A partir dessa história, a partir desse encontro, a gente vai tendo ali uma narrativa que ela vai crescendo, se expandindo para apresentar outros personagens, para apresentar outras histórias que vão se conectando à história desse homem que sonha ser pai e que é o filho de mil homens, né? Esse termo, esse nome, ele vai ser explicado ali no decorrer do filme. Eu acho que não cabe muito bem eu falar aqui, porque talvez eu estivesse entrando numa zona de spoilers, talvez algo que, nada que fosse estragar a experiência com o filme, mas assim, que é legal de ver no filme, que é legal de entender, até porque é um filme que ele tem muitas surpresas pela forma como ele vai contando essa história bastante poética, né? Como é que ele vai contando essa história que ela carrega esse tom bem literário. É um filme que se destaca muito, porque eu gosto de como o Daniel Rezende não nega o livro, sabe? Ele não nega que ele está adaptando, ele não nega que tem essa origem literária. Então ele vai trazer muitos elementos que me lembram a experiência de estar lendo um livro, sabe? Uma narração ali mais
poetizada, a pessoa parece que está declamando aquele texto de uma forma muito apaixonada. A própria maneira capitular que o filme acaba sendo apresentado, né? Então a gente vai tendo alguns capítulos muito poéticos, o título ali, a forma como aparecem os nomes dos capítulos, os títulos dos capítulos na tela, que parece que a gente tá realmente ali, a sensação de estar folheando aquele filme, sabe? Como se a gente realmente estivesse folheando um livro. E aí a gente vira a próxima página e vê ali um novo capítulo se iniciando. É muito bonito e também dá ali pro filme um ritmo muito interessante para que a gente não se canse, mesmo quando a gente tá um pouco perdido, mesmo quando a gente tá um pouco assim, qual é essa história que está sendo contada? Porque é um filme que no começo ele é um pouco confuso. Então ele é esse filme que ele vai trazendo esse aspecto literário, né, trazendo esse ar muito de um livro nas telas, mas ele não cria uma regra, sabe? Ele é um filme que ele trabalha muito também através das ferramentas cinematográficas, então a fotografia do filme é muito bonita, todas as formas como eles trazem ali os cenários, né, as locações que eles utilizam são muito paradisíacas, sempre compõem esse tom um pouco mais fabulesco, porque em vários momentos o Filho de Mil Homens ele parece aquele filme um pouco de alegorias demais, um pouco com questões ali muito para ter uma moral interessante, para ter uma lição, para ter algo que vá nos edificar enquanto público no que a gente está assistindo, mesmo que sem ir para um lado muito piegas, ir para um lado muito cafona. Ele tem muita, o Dani Rezende ele tem muito esse controle de como fazer um filme no tom emocional correto. Eu acho que isso se aplica muito aos filmes anteriores dele, né, tanto ao Bingo quanto os dois Turma da Mônica, mas que ele foi lapidando nesses filmes para trazer isso aqui no que, nesse aspecto mais emocional, é talvez o seu trabalho mais interessante. E é claro, se tem uma coisa também que a gente não tem no livro, que a gente vai ter no filme, é uma trilha sonora, que nesse caso também é lindíssima. Também ressalta tudo isso que eu tô falando, né? Essa coisa mais de um realismo fantástico, uma coisa de uma lenda que ela tá sendo contada verbalmente, sabe? Parece aquelas coisas que você ouve do seu pai, da sua mãe, que eles ouviram, né? Também, ou você ouviu dos seus avós, que ouviram dos avós deles. Parece aquela coisa falada, aquela narrativa que é passada de geração em geração e que encontra nas telas uma representação mais concreta do que ela é, mas que nunca também abre mão de ser também um pouco abstrata, um pouco fantástica, para que a gente, afinal de contas, se deixe ser levado pela beleza, pela magia do que a gente está assistindo. Mas antes de eu continuar, eu quero falar para você que caiu de paraquedas aqui no meu canal, que aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita e já se inscreve e deixa aquele like se você estiver curtindo. Se você se inscrever saindo do vídeo, melhor ainda, porque o YouTube vai entender que o vídeo é bom o suficiente para você deixar o like e se inscrever, querer ficar aqui para ver outros vídeos e fazer parte dessa comunidade que a gente está formando, que são de amantes de cinema. Eu tô sempre falando de filmes variados aqui no canal. E se você quiser também trocar uma ideia ou saber tudo que eu tô assistindo, porque nem tudo que eu assisto eu consigo trazer aqui pro canal, né? Eu vou falar aqui no canal. Vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de O Filho de Mil Homens, esse novo filme aí com o Rodrigo Santoro e dirigido pelo Dani Rezende, que é um dos filmes que me deixou muito surpreso. Eu acho que ele me deixou muito impressionado por eu estar assistindo ele, né? Tive a chance de ver ele numa sessão presencial, né? É um filme de streaming, mas eu pude ver ele no cinema. E antes da sessão teve todo aquele discurso, a apresentação, os agradecimentos do elenco, do diretor, o Walter Ugumãe ali também todo emocionado. E é aquele filme que eu tava vendo e eu tava cansado. Eu tava, putz, cara, eu tô cansado, tô vendo muita coisa, tô vendo no meio né, de vários filmes. Ai, tô cansado. Mas aí a gente começa a assistir, e é um filme que ele é tão bonitinho, ele é um filme que ele é tão bonito, ele é um filme que ele vai te levando, pega pela mão, assim, ele te leva por uma história com tantos aspectos interessantes, personagens bons, né? Existem muitos bons personagens ali que vão cumprindo, né, se juntando. Eu acho que, inclusive pra mim, O Filho de Mil Homens é muito uma história de personagens quebrados, que eles, de alguma forma, que é muito esquisita, mas ao mesmo tempo é muito bela, eles vão conseguindo ir se encaixando. Parecem, sei lá, cacos de vidro que vão formar uma imagem, um vitral, que essa imagem ela é muito peculiar, muito particular, justamente porque esses cacos eles estão, né, não seriam pertencentes ali, mas a imagem, justamente por isso que ela é muito bela no final das contas. E é justamente essa a narrativa. Traz uma montagem legal, porque é um filme que ele vai brincando com esse ritmo, porque ele vai introduzindo vários personagens, são pelo menos 4 personagens que vão sendo introduzidos ali para formar esse vitral, né, se complementarem nessa história, que eu acho que é um trabalho muito mais fácil de ser feito na literatura. É muito mais fácil de ser feito
nos livros, né? Quando você tá lendo, é muito mais fácil você introduzir, você trazer, mudar ponto de vista, porque é mais fácil de compreender, é mais fácil para o leitor entender que o ponto de vista ele está sendo alterado se o autor quiser que isso fique claro. No cinema, a brincadeira já fica um pouco mais difícil, um pouco mais complexa de você absorver, dependendo do filme, dependendo do estilo, dependendo da forma como o diretor está contando essa história. E eu acho que o Filho de Mil Homens ele fica ali muito no meio termo. Conforme os personagens eles são introduzidos, você fica um pouco perdido na linha do tempo, você fica um pouco perdido no que aqueles eventos significam, em como aqueles eventos eles vão se conectar, se eles vão se conectar de alguma maneira. Mas quando a gente começa a entender o que o diretor tá fazendo, né, o que é aquela história, cara, é muito legal de entender, é muito interessante de ver, como eu falei, esses personagens quebrados irem se encaixando uns nos outros para formar aquela família que o filme está nos apresentando. É um trabalho, ao meu ver, excelente do Marcelo Junqueira, que é o mesmo montador de Turma da Mônica Lições, ou seja, já tinha trabalhado com o Dani Rezende. Como eu falei, eu gosto muito dos filmes da Turma da Mônica, então a montagem lá também eu acho que ela é bem interessante, principalmente nesse segundo filme, onde a gente tem uma bifurcação na história, né? A gente tem uma fragmentação do grupinho ali principal, então a gente vai ter a história que ela poderia ficar muito enfadonha, poderia ficar muito estranha, mas ela acaba tendo um ritmo muito eficaz para aquele filme, e aqui também, o Filho de Mil Homens, a mesma coisa se aplica. Porque nesse caso a gente não tá indo para um grupo que vai se partir, é pelo contrário. Aqui a gente tá indo sendo apresentados para vários personagens que eles vão sendo agregados na história, que eles vão sendo agregados na narrativa, para que ela vá fazendo sentido. E aí, toda vez que ele faz isso, ele meio que renova o ritmo, ele meio que renova o que está sendo contado. E isso é muito bonito, isso é muito legal, porque justamente tem um pouco dessa coisa do livro, né? Um pouco dessa coisa da literatura de você tá lendo um capítulo e no momento que você tá já terminando aquele capítulo, você passa para o novo, o ritmo do livro muitas vezes se renova, mas também pela forma como você tem a possibilidade de contar a história nos cinemas, né? De brincar com o audiovisual, de brincar com a montagem, de brincar com essas idas e vindas no tempo, que acabam fazendo com que a obra ela vá ficando um pouco mais complexa, mas também muito mais poética quando as coisas começam a se encaixar e a gente começa a entender qual é o vislumbre daquela imagem final que está sendo formado pelos caquinhos quebrados que são esses personagens quebrados. E também é justamente por isso que eu acredito que O Filho de Mil Homens é aquele filme que é muito difícil você passar sem se emocionar por ele, né? Sem ser tocado pela história dele. Porque esses personagens, quando eu falo que são personagens quebrados, assim, é porque eu tô falando que eles vêm com conflitos distintos, com dores próprias, com seus traumas próprios. E eu acho que o Filho de Mil Homens ele se comunica, através desses personagens, muito com questões atuais. São dores que a gente consegue entender, são traumas que a gente reconhece, são pautas que a gente já ouve. E tudo isso carrega o Filho de Mil Homens para um lugar de contemporaneidade, sabe? Ao mesmo tempo que ele se parece uma história perdida no tempo, né? Que é difícil de você olhar e cravar que é uma história que se passa hoje, ou se passa, sei lá, 100 anos atrás. Ele tem esse ar meio anacrônico, mas ao mesmo tempo ele consegue botar os pés na contemporaneidade justamente pela maneira como ele está trabalhando as pautas. É um dos filmes mais bonitos que eu vi esse ano, nesse sentido, de você trabalhar emocionalmente com o personagem. Eu acho muito interessante e respeitoso a forma como o Dani Rezende ele vai trazendo esses conflitos. Então ele vai falar de questões como racismo, machismo, homofobia, que são questões que pode parecer que estão batidas, né? Podem parecer que são questões que a gente já viu isso ser tratado em vários outros filmes, principalmente, né, nos últimos anos. Então, é mais do mesmo. Mas a forma como ela é feita, né, a forma sensível, a forma respeitosa, tocante e muito bonita, emocionalmente falando, assim, bonita, faz com que O Filho de Mil Homens acabe sendo aquele filme que se destaca, mesmo que ele tenha, né, pequenos probleminhas na hora de você resolver a questão do ritmo, por exemplo, de você resolver a dificuldade de você trabalhar esse aspecto emocional sem parecer forçado, né? E muitas vezes parece que o filme ele tá indo um pouco, tá flertando com ultrapassar uma certa linha para se tornar um pouco exagerado demais. Mas eu acho que ele consegue ficar ali no limiar, ele consegue ficar ali numa coisa que é agradável de assistir, né? É bonito de assistir. E é claro, tem todo, né, concentra tudo isso naquele pilar emocional e narrativo que é o personagem do Rodrigo Santoro. Na verdade, a atuação do Rodrigo Santoro, que é maravilhosa. Porque é aquele tipo de atuação que você consegue, assim, quando ele tá em cena, ele rouba a cena, quando ele tá fora de cena, você quer que ele volte pra cena, né, você quer voltar a acompanhar o personagem dele, mas sempre que ele está com outros personagens, ele também consegue elevar
o trabalho de todo mundo ao redor dele. A química que ele tem com todos os personagens é maravilhosa. A química que o Rodrigo Santoro tem ali com o ator que interpreta, né, esse filho dele é maravilhosa. Eu acho que tá ali muito assim, a fórmula do filme só funciona por causa desse elenco tão bem acertado que é a escalação do Rodrigo Santoro. Na verdade, de todos os atores, né? Todos os atores estão muito bem. Mas eu quero muito destacar aqui o Rodrigo Santoro, porque ele, cara, é uma escolha bizarramente acertada. A gente sabe que o cara é bom, a gente sabe que o cara é um monstro da atuação, mas é aqui, bizarro, uma das melhores atuações dele e que com certeza eleva todo o trabalho do filme com facilidade. Então, para O Filho de Mil Homens, nota 7. É um filme muito emocionante, é um filme muito assim, com cara de Brasil, sabe? É bem de brasilidades, muito brasileiro. Eu não sei explicar, mas é aquele filme que a gente consegue reconhecer a nossa cultura, o nosso país nele, da melhor forma possível. E isso também, infelizmente, na questão das pautas mais pesadas, né? Nas pautas mais densas que o filme aborda, que a gente também, infelizmente, acaba reconhecendo muito do nosso dia a dia, mesmo quando a gente não quer, né? As coisas mais negativas a gente não queria estar reconhecendo no dia a dia, mas a gente acaba vendo. E, bom, nessa questão mais artística, isso acaba sendo muito bom. E é a mesma sensação que eu tive com O Último Azul, que é belíssimo também. E se for pra falar de adaptações bem feitas, adaptações incríveis, eu também posso mencionar aqui Frankenstein, de Guilherme Del Toro, que foi um dos melhores filmes de 2025 até aqui. Mas agora eu quero saber de você como é que tá a sua expectativa para O Filho de Mil Homens. Comenta aqui embaixo, ou comenta o que você achou, se você já assistiu ao filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.